dado me libertou. Faça disso Espírito claro. Já estamos de volta com Devocional Intimidade. Nós vamos agora para o nosso tema da semana, a segunda ministração, e o nosso tema é Ele acredita em você. O Senhor fez você com um propósito, meu querido. Você nasceu com um propósito, com a mensagem que nós pregamos ontem. Eu fiz questão de colocar essa imagem. Quem já me acompanha há mais tempo aqui no Devocional e também nas nossas páginas lá no Facebook, sabe que eu gosto muito de fotos de criança. Porque tem aquela palavra do Senhor que diz assim para nós, que para nos achegarmos ao Pai, nós temos que ter o coração como o coração de uma criança. E quando o nosso coração é um coração puro, um coração que mesmo que às vezes nós temos o pecado na nossa raiz, né, natural, na nossa raiz adâmica. Mas quando nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos, o pecado ele passa a ser um acidente na nossa vida e não mais uma constância. É assim que deve ser, pelo menos. E é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Ele acredita na gente até o último momento. Ele nunca deixou de acreditar em mim e em você, por isso que você nasceu. E o texto que a gente vai ler hoje é um texto clássico, a história do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, versículos 21 até o 24. Vamos ler junto esses versículos? Tenho certeza que já é bem conhecido para você, mas a gente vai ler juntinhos aqui. Então, a palavra de Deus nos diz assim, ó. Então, o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. E a nossa palavra do dia de hoje, então, é a identidade de um filho. Essa palavra, essa parábola do filho pródigo, muitas vezes nós já ouvimos. Tenho certeza que pelo menos umas 10 vezes na sua vida, mesmo quando você não estava com o Senhor, e se você não está com o Senhor ainda, hoje é o dia de você chamar Jesus para ser o Senhor da sua vida, do seu coração, não perca tempo. Mas a gente já ouviu falar a respeito do filho pródigo, né? Então, esse filho, ele decidiu viver do seu jeito. Mas mesmo assim, o pai continuava acreditando naquele filho. E existem algumas chaves especiais no retorno desse filho. Porque uma pessoa, quando ela não tem identidade, por exemplo, quando você não tem um registro aqui na terra, quando você não tem uma identidade, você não existe. Então, a identidade de um filho de Deus está marcada onde? Na cruz de Cristo. E essa identidade está engendrada no nosso espírito, na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. E quando aquele filho decidiu ir lá para viver a vida dele, o que aconteceu? Ele chegou ao ponto de comer bolotas de porco. Mas o que aconteceu? Chegou uma hora que a identidade que estava dentro dele, no seu espírito, que era a sua real identidade, a sua identidade geracional de filho, ela falou mais alto. Porque por mais que ele tenha tentado viver a sua vida, meu querido, é como aquele tema que nós ministramos na semana anterior, que falava sobre ser marcados por Deus. Quando você tem uma marca, existe uma identidade. E aonde você for, você é reconhecido por essa identidade. Às vezes você precisa ir aos poços degradantes da vida para reconhecer que você é um filho. E foi o que aconteceu com esse filho aqui. E aí o que aconteceu? Aquele pai aguardava esse filho todos os dias, sabe por quê? Porque ele acredita em você. Aquele pai acreditava naquele filho, mesmo aquele filho o traindo, mesmo aquele filho o abandonando, mesmo aquele filho trocando o amor, o carinho, o calor da casa do pai, a identidade do pai, pelos prazeres momentâneos da vida. Porque chegou uma hora que ele viu que os prazeres eram momentâneos. E aquele pai aguardava ele todos os dias, até que chegou um dia, aquele pai olhou lá no fundo e viu aquele filho voltando.
E muitos podem pensar, mas aquele pai poderia ter tratado aquele filho, filho ingrato, filho que me largou, me deixou sozinho no momento que eu mais precisava dele. Mas não, aquele pai abriu aquele portão, aquela velha cerca de madeira e saiu correndo para receber o seu filho. E ele então restaurou a identidade, porque ele era filho. E quando você é filho, meu querido, aonde quer que você esteja, você é filho. E vai chegar uma hora que o teu pai vai restaurar a sua identidade. Sabe por quê? Porque ele acredita em você. E daí o versículo 22 diz assim pra gente, né? No começo do versículo diz assim, ó, o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu com distinção. Naquele tempo as vestes eram bem compridas, que distinguiam os filhos dos escravos, os filhos dos servos, que usavam vestes mais curtas e diferentes. Então ele se distinguia dos demais. O Senhor acredita em você de tal forma, ele te coloca uma veste diferente. Ele distingue você dos demais para uma obra segundo o coração dele através da sua vida. Ele restaura a sua identidade e torna você distinto entre todos os que estão à sua volta. Depois, o que aquele pai fez? Ele disse: ponde-lhe o anel de autoridade. Isso significa que aquele pai estava restaurando a autoridade daquele filho, que aquele filho tinha uma tradição, ele era filho, então existia uma tradição de família que restituía aquele filho, que restaurava aquele filho. Sabe por quê? Porque o pai sempre vai acreditar no filho, até o último momento. O pai sempre vai acreditar no filho. E sabe por quê? Depois ele diz assim, ó, e colocai sandálias de filho. Porque naquele tempo os escravos, eles andavam descalços. Os filhos andavam de sandálias. Então havia uma distinção. O Senhor não quer escravos, o Senhor quer filhos, porque Ele acredita em você, meu querido. Eu achei tão lindo isso. Isso quer dizer, sabe o quê? O Senhor coloca as sandálias da verdade. Nós passamos a caminhar por essa verdade. Isso vai restaurando a nossa identidade, vai instaurando a nossa linhagem e estabelecendo o lugar de governo espiritual que nós temos que exercer nessa terra. E depois ele diz no versículo 23, trazei o novilho gordo, novilho cevado e preparai, comamos e façamos uma grande festa e nos alegremos. E o novilho cevado, ele era guardado, era a melhor carne, muito bem selecionado, aquele boizinho cuidado da melhor forma, porque era para um momento memorável, que se tornaria inesquecível. O Senhor traz algo tão lindo ao meu coração nesse momento, meu querido. Eu não sei em que estágio você está da sua queda, mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor quer restaurar toda a sua identidade de tal forma que no fim de tudo, Ele vai sentar-se com você e vai se regozijar e se alegrar com todos os que estão à sua volta com o melhor, com a melhor comida, com a melhor comida física, a melhor comida espiritual. Olha que Pai maravilhoso que você tem, porque Ele acredita em você, meu querido. Ele acredita em mim, Ele olhou para nós, na nossa pequenez, no nosso pecado, e Ele restaura a nossa identidade de filhos. Ele é apaixonado por mim e por você. E tudo que o Senhor quer, sabe o quê? Ele quer que um dia nós venhamos a subir com Ele, estar com Ele e levar conosco muitos outros filhos cujas identidades foram restauradas, cujo reino de Deus foi instaurado através de cada um de nós nessa terra. Ele acredita em você porque Ele fez você nascer, porque Ele está restaurando a sua identidade, estabelecendo a sua linhagem e te fazendo governador dos céus nessa terra. Então, meu querido, essa palavra, ela nos leva para um lugar de reflexão, para um lugar de intimidade, para um lugar de arrependimento. Essa é a palavra de ordem para mim e você. Sabe qual palavra que é? Arrependimento. É aquele momento em que você está olho no olho com o Senhor, que o seu coração bate nas batidas que batem o coração do Senhor. E aí vem o amor de Deus que nos constrange.
que olha para a nossa pequenez, que olha para a sujeira que está dentro de nós, mas Ele não enxerga a sujeira. Olha que maravilhoso isso. Ele enxerga o Filho que está por trás de toda aquela sujeira. Ele enxerga o Filho que está por trás de toda aquela escravidão do mundo. O Senhor quer te libertar dessa escravidão do mundo. Ele quer restaurar a sua identidade. A sua identidade não é identidade de escravo. A sua identidade real e geracional é identidade de filho. Você é filho do Deus amado. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, meu querido, minha querida, que você entenda o propósito de Deus. Ainda que você tenha gastado todos os teus bens e ido para o mundo, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele acredita em você e Ele te quer de volta, e que essa mensagem possa ficar no seu coração dia após dia, minuto após minuto. Ele acredita em você. E assim eu quero terminar o devocional Intimidade de hoje. Agradecendo ao Senhor, eu posso sentir o doce cheiro da presença dEle nesse lugar. Essa semana foi uma semana corrida, uma semana de muitas novidades no Senhor. Às vezes a gente trabalha tanto, né? A gente cansa, mas o Senhor renova as nossas forças como a da águia. Dia após dia nos leva a empreender altos voos na sua presença. Filho, olhe para o Pai, Ele está te chamando mais uma vez. Quero agradecer com muito carinho, beijo apertado no coração, Sandra da Divina Calçados, os melhores sapatos agora com um novo endereço aqui na rua José Bonifácio, bem pertinho da TV MCA, no centro de Itajaí. Os melhores sapatos, o melhor preço e o melhor carinho você encontra, é claro, na Divina Calçados. E também as meninas amadas, todo o pessoal lá da produção da Picucha Modas, fabricação própria, moda evangélica, moda com moderação e um precinho, gente, ó, aqui, ó, da pontinha da orelha. Você pode também comprar pelo site picucha.com.br. Gente, que o seu coração seja tomado pelo amor de Deus. Final de semana, curta a sua família, porque é o melhor presente que você tem. Você é filho, nunca esqueça disso. Quero agradecer ao Senhor pela minha equipe, Douglas, Jack, Pedro, Cacá, toda a galera especial, ó. Mais uma semana o Senhor nos concedeu. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ó. Beijo enorme. Se o Senhor Jesus voltar, nos encontramos lá diante da Praça Celestial. Se não, segunda-feira, é claro, estou aqui de novo com vocês. Tchau, tchau. Chegou